Família palmeirense. Palmeiras perdendo aí para o Flamengo aí de 3-2, né? Onde claramente o Palmeiras foi prejudicado, onde claramente o Palmeiras, o árbitro prejudicou o Palmeiras, né? Mais uma vez, sempre vem com aquele discurso, né? Faz aquele tumulto antes do jogo para o Palmeiras ser prejudicado, né? Mas o Palmeiras fez um bom jogo na medida do possível, dominou o Flamengo do início ao fim. Eu acho que o Palmeiras merecia ter saído com um placar mais justo, né? Felizmente, isso não aconteceu, mas o Palmeiras se continua ainda líder da competição, com uma vitória a mais, né? A gente sabe que vai ter jogos decisivos essa semana, né? Contra a LDU, no final de semana contra o Cruzeiro. O Palmeiras se mantém ainda na ponta da tabela. Para muitos que diziam que o Palmeiras ia chegar nesse período aí de semifinal já perdido o título, né? Não. O Palmeiras continua vivo. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, que deixou todos os palmeirenses revoltados, né? O que o juiz fez com o Palmeiras ontem foi uma vergonha, a verdade tem que ser dita. Mas infelizmente faz parte, né? Os árbitros são péssimos, né? Os árbitros, podemos dizer que eu acho que para esse clássico deveria ter vindo um árbitro estrangeiro, né? Não aconteceu e o Palmeiras prejudicado, né? Mas, como eu sempre digo, né? O que será que a mídia tá falando, né? Vamos trazer o vídeo aí, pessoal. Crédito do vídeo, né? O canal do Paulo Mancini. Link na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Sociedade Esportiva Palmeiras no Maracanã, 3-2, com arbitragem danosa, patética do Wilton Pereira de Carvalho, que sucumbiu às pressões, né? Deu certo, o trabalho que o Flamengo fez deu muito certo, que ele não teve peito nem coragem, nem ele, nem o VAR, que tem uma justificativa patética pro lance. Mas, meus caros, se você espera que eu grite, diga que o campeonato está manchado, que tem um asterisco no campeonato, você está no lugar errado. Isso não me define como ser humano e nem como profissional. Não farei o que parte da mídia fez de forma deixa eu procurar uma palavra republicana, né? De forma ridícula, né? E é interessante. Principalmente os antes, né? Adorava dizer que o campeonato estava manchado, né? Porque quem está vendo é que faz o julgamento, não me cabe fazer este julgamento. Você faz o julgamento. Você que não é palmeirense, que está aqui hoje pela manhã para ver se eu vou gritar ou se eu vou criticar colegas de forma desagradável, como eles fazem normalmente, não farei. Vou dizer exatamente o que eu estou dizendo. O árbitro foi muito mal, sucumbiu à pressão, não marcou um pênalti aos 3 minutos, isso não quer dizer que o Palmeiras faria o gol. O meu comentário, ele precisa ser racional e precisa ser coerente com a minha linha de raciocínio. Aliás, foi esta minha linha que me trouxe até aqui, aonde estamos, né? E eu agradeço a vocês, muito obrigado pela presença. Para você que acha que eu hoje no G4 vou vestir as calças e serei macho e sairei gritando, não farei, não sou igual a eles, é isso que me define. Ser diferente neste momento é completamente, eu ia dizer fiel, né? Mas fiel não cabe, mas cabe, vai, fiel aos meus princípios e aquilo que eu acredito na vida e como cidadão e como profissional que sou. Então, muito obrigado pela presença, deixa o like, se inscreva no... Pois é, Marcelo, não vai fazer igual os antes, né? Igual os rivais. Quando perde, sempre quer achar desculpa, né? Parabéns, né? Estamos mais do que certo, estamos no caminho certo. Canal. Olha que legal, muita gente conosco aqui, já vou agradecendo a todos a presença. Esse virtuosismo seu e de parte da mídia palmeirense, infelizmente, não cabe num futebol de pessoas hipócritas. Todos querem levar vantagem para si. Olha, meu querido primata, eu não posso agir como um primata, né? Não dá. Cabe sim, é assim que tem que ser, é assim que vai ser, na minha forma, do meu jeito de ser, e eu vou fazer a crítica ao árbitro, não vou dizer que o campeonato está manchado, a pressão do Flamengo deu certo e é o que eu tenho para dizer, certo? Massa, você não acha o lance do Pedro igual o do Jorginho? A diferença é que o Gomes estava de costas e o Fux de frente para o Pedro. Cara, não é não, cara. Eu acho que o Fux foi muito inocente. Foi falta no Vitor Roque, né? Se o VAR tivesse agido como sempre age, ele teria voltado a fita para pegar a falta. Não voltou, achou que não.
E depois o Fux foi muito inocente, né? Os erros do Palmeiras não podem ficar velados. Ele até voltou, Massa, só que ele não quis corrigir o erro, né? Para o VAR, aquilo não foi falta, né? Infelizmente. Embaixo da saia do árbitro, né? Não pode ficar velado embaixo da saia do árbitro, porque senão a gente não caminha, né, para o futebol. O futebol é outra coisa, não é isso que estamos vendo. Agora, também peço que Anderson Barros e a presidente Leila, que irá hoje à CBF falar sobre isso, né? É preciso que o Palmeiras vá, a CBF se posicione, e é preciso que o STJD puna o seu Boto e seu Felipe Luiz com as insinuações que continuam fazendo a respeito de que o Palmeiras é beneficiado pela arbitragem, né? Então, meus caros flamenguistas, pau que dá em Chico, dá em Francisco, não reclamem depois, tá bom? Vamos lá, meus caros. Cumprimentando a Kraken que está conosco. Se o campeonato está em aberto, não está manchado, e um aviso aos navegantes: é bom ganhar em todos os jogos, porque a sociedade, ontem o ambiente no vestiário era de revolta, mas de foco total na LDU. Agora é estanque. Parar, vamos analisar hoje, vamos falar tudo o que a gente acha que tem que falar a respeito da arbitragem e do jogo de ontem, né? E a partir daí a gente caminha para o jogo contra a LDU, que não vai ser fácil lá na altitude, beleza? Vamos para a classificação do campeonato? Vamos, nossa, olha só que beleza, a classificação continua do mesmo jeito. O Flamengo jogou mal pra caramba, o Palmeiras amarrou o Flamengo, conseguiu fazer um ótimo jogo, teve erros individuais do Fux, né, e do Aníbal, e uma arbitragem danosa, e perdeu o jogo por 3-2. Mas mudou alguma coisa na tabela, Patrícia? Dá uma olhadinha aí na tabela, Patrícia. Não mudou nada não, hein? Nada. Tamo lá, ó. Primeiro. O Palmeiras segue líder do campeonato e vamos que... Com uma vitória a mais, né? Palmeiras é líder com uma vitória a mais, pessoal. Vamos, né? Em primeiro lugar, o Cruzeiro chegou aos 56 pontos. O jogo de domingo que vem vai ser muito decisivo, mas agora não é hora de falar sobre esse jogo. Nós temos que focar na Libertadores, certo? Massa, você viu os áudios, diz o Christian. Eles viram os lances e inventaram desculpas. Precisamos cobrar o afastamento de todos, assim como fizeram com o Abad. Sem dúvida, meu caro, acho que a reclamação tem que ser nesse ponto mesmo. Hilton Pereira Sampaio, 2 anos apitando jogos do Palmeiras, nenhuma vitória. Era óbvio, estava na cara, escancarado que aconteceu o que aconteceu, né? Então, tá na hora do STJD entrar em ação, chamar o sujeito do VAR, chamar o Hilton Pereira para explicar. Explica aqui o que aconteceu aqui. Quer dizer que o Gustavo Gomes está com os 2 pés fora do chão para cabecear a bola, o Jorginho toma a finta, empurra, faz o movimento, empurra e não teve impacto, certo? Tá bom. Vamos lá. O Marcão Status diz o seguinte: Jorginho deu aquele empurrão convicto que não seria marcado, ou seja, já estava na manga do árbitro e vida que segue. Alô, Fabi, bom dia, Fabi, querida. Turma, vocês não acham que falta ao elenco um jogador malandro, tipo Sérgio Ramos, que é especialista em provocar? Isso pode atrapalhar novamente contra time cheio de raposa velha, como Mirassol e Cruzeiro. Javan, acho que não, cara. Acho que não foi isso que faltou ao Palmeiras, tá bom? Não acho que foi isso que faltou ao Palmeiras, mas... né? Um Felipe Anderson, um Felipe Melo sem diamassa, apesar da derrota, não sair gritando, não sair grilado com o jogo de ontem. A maior reclamação era a postura do time. Ontem achei que jogamos bem coletivamente, fomos bem apesar de algumas falhas. Pois é. Na verdade, o Palmeiras quem dominou o jogo, pessoal, do início ao fim. As falhas, né, elas aconteceram. E não dá para dissociar isso do jogo, né? Óbvio que se você faz 1-0, se o Palmeiras faz o gol de pênalti que aconteceu, muda o jogo, ok?
talvez o Palmeiras tomasse virada, não dá para saber, mas não dá nem para saber se faria o gol, mas a chance seria enorme, né? Com 3 minutos, começando, pressionando o Flamengo como o Palmeiras fez, uma atuação de gala do Vitor Roque, que atuação desse garoto, 20 anos de idade, como joga futebol Vitor Roque, entendeu? E foi ele incomodou demais a defesa do Flamengo ali pelo lado esquerdo, e o Palmeiras poderia fazer 1-0. Claro que muda o contexto do jogo, não define o jogo, claro, tem 3 minutos de jogo, tem mais 95 para disputar, mas é pênalti, tem que marcar, ponto final. Dito isso, Aníbal não serve para o Palmeiras, diz o Gabriel Kesselman. Gente, se a gente entrar nessa aí, o cara entrou bem lá na Argentina, jogou bem, ele errou de novo, ele precisa prestar atenção, precisa ser criticado. Agora, esse não serve, agora acho que não é momento, viu, Gabriel, da gente falar isso. Eu entendo o seu desabafo, acho que você tem razão em ficar puto, beleza, mas vamos que vamos. Massa, se você voltar a ver o lance inteiro, o Jorginho empurra o Gomes 2 vezes. Na primeira, cometendo o pênalti, depois que o Gomes levanta, o Jorginho empurra de novo para reclamar dele. Sim, nós vimos o lance, é isso, ok? A pressão venal dos chorões, diz o Eduardo Porta, da Flapress, influenciou no jogo com pênalti não marcado no Gomes. O Fux rende como terceiro zagueiro pelo centro, com bom passe. Não pode sair do bote, ele é lento para recuperação. Pois é, o Eduardo, é uma coisa para a gente pensar, né? O Fux foi até ingênuo no lance do pênalti, né? Ele tomou o encontrão do Pedro, e para mim aquilo não é falta. Mas fica em pé, cara. Tá vendo que o árbitro é tendencioso, que o árbitro não está... que está prejudicando o Palmeiras? Não dá mole. A mesma coisa serve por Vitor Roque, né? Empurra o zagueiro Danilo para trás, faz ele, Vitor Roque, a falta, não se deixa jogar no chão. Ele é muito forte, ele poderia ter segurado ali, o Palmeiras foi muito inocente e precisa aprender com esses lances, tá bom? O Jean tá aqui, valeu Jean, bom dia Massa e Pati, fomos prejudicados. Eu sempre digo que ali faltou um pouco de experiência de Vitor Roque. Claro, foi falta, sem sombra de dúvida, concordo com o Mancini. Só que nessa hora aí falta o jogador experiente, né? O jogador que tá vendo que o juiz quer prejudicar, então tem que fazer a falta. Não esperar a falta como ele esperou, né? Esperou a falta e quem foi prejudicado foi o Palmeiras. Mas o que mais me irritou na última semana foi o discurso de coitadismo do Flamengo. Foi podre, mas deu certo. Isso a gente tem que admitir que o trabalho foi bem feito, do Boto, do Pape, do Felipe Luiz. Os caras trabalharam direitinho a ponto do Wilton, fralda cheia, não ter a coragem de marcar o pênalti com 2 minutos de jogo no Maracanã. E o Flamengo foi surpreendido pela postura do Palmeiras e como foi bom ver o Palmeiras protagonista empurrando o Flamengo para o seu campo de defesa. Se não tiver roubo, a Libertadores será nossa, Massa, diz o Wagner. A Libertadores é outra história, Comebol é outra história. Vamos que vamos, tá bom? Sérgio Novelli, bom dia Massa, raça de víboras, está engasgado, mas acho que nós temos que ser mais maliciosos e menos reclamações. Acho que o Abel foi perfeito, Patrício Oric, o tom na coletiva foi perfeito, não é hora, agora é hora de ir quieto. Agora é hora de ir na CBF hoje, o Palmeiras vai à CBF hoje, tá bom? E vai na CBF fazer o que tem que ser feito, entendeu? Agora é a hora, porque tem mais 10 jogos pela frente. E o que o Palmeiras quer, e eu também, e você também, é não ser prejudicado. Dane-se o Flamengo, o Cruzeiro, São Paulo, tadinho, tomou de 3 do Mirassol, e eu acho mais curioso ainda, que vem muito São Paulino aqui nos comentários, acho legal que eles venham, mas eles vêm falar do jogo Palmeiras e São Paulo, e eu percebo pelo horário que é ainda durante Mirassol 3, São Paulo 0, que é mais patético ainda. Patrício Oric, o Dudu vai chegar daqui a pouco, mas vamos iniciar essa discussão, eu quero ouvir você, o que você achou do jogo, né? Conte pra nós, por favor.
Olha, Massa, como eu falei aqui no início da live, né? Foi um jogo com muitas polêmicas. Acho que a gente precisa pautar todas elas, a gente precisa conversar e adicionar aqui, né? Eu já esperava que seria um jogo com bastante polêmica, com a arbitragem bem pressionada também. Foi o que aconteceu, né? Só que aquela campanha de alguns influenciadores flamenguistas no grito não, caiu por terra logo aos 3 minutos, quando o Jorginho... Pois é, pessoal, Paulo Mancini aí foi perfeito. Perfeito. A reclamação que o Flamengo fez durante a semana surtiu efeito, né? Os caras reclamaram até ao momento aí de Palmeiras ser prejudicado, né? Fazer o quê, né? Eu vou dizer que o árbitro é tendencioso? Não, eu vou dizer que o árbitro é péssimo. Vou dizer que o árbitro é ruim, porque realmente é. Felizmente o futebol brasileiro, enquanto não tiver melhorias para o futebol brasileiro, vai continuar nessa situação aí. Principalmente profissionalização dos árbitros. Não é que... Eu via muita gente quando o Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo, dizer que o campeonato estava manchado, que o campeonato estava pronto para o Palmeiras ser campeão, que tinha um esquema. Eu quero ver agora. Quero ver agora depois desses acontecidos, né, como a gente diz, né? Eu quero ver o que é que eles vão dizer. Os caras erram porque são ruins, pessoal. Não é que os caras erram porque vão prejudicar ou favorecer A ou B. Hoje foi o Palmeiras, amanhã é o Flamengo, depois é o Cruzeiro, depois é o Grêmio e assim sucessivamente. É uma pena para o Campeonato Brasileiro, é uma pena porque eu acho que o campeonato mais justo seria um campeonato sem erros, né? Um campeonato onde ninguém fosse favorecido. A verdade é essa. Mas infelizmente o Campeonato Brasileiro, cada dia que passa, se torna aí. Dessa forma que a gente tá vendo, né? Infelizmente é assim. Pênalti claríssimo de Jorginho. Um pênalti claríssimo de Jorginho em cima de Gustavo Gomes. O juiz ignorou. O VAR ignorou. E deixou passar em branco, né? E quem perde com isso, quer dizer, quem perdeu foi o Palmeiras, né? E com 2 minutos, um pênalti marcado, é como o Mancini falou. Mancini falou, como Massa falou. Pode até não fazer. Poderia até não fazer o pênalti, né? Mas a maior chance é de fazer, né? Abrir 1-0 no Maracanã, o Flamengo não jogando bem, o Palmeiras dominando. Seria outra história, né? Na verdade, seria outro jogo, né? Mas, infelizmente, não aconteceu. O Palmeiras prejudicado. Palmeiras, até para mim, foi o melhor em campo, né? Palmeiras dominou para aqueles que esperavam que o Palmeiras ia entrar em campo, para aqueles que esperavam que o Palmeiras ia jogar retrancado e esperar o Flamengo. Foi o contrário. O Palmeiras subiu as linhas, jogou para cima, fez pressão, poderia ter aberto o placar se não fosse o Arthur. Felizmente o Arthur não deixou. Mas vida que segue, é líder do Campeonato Brasileiro. Leila tem que ir sim à CBF reclamar. É porque não chora não mama, né? Passou a semana reclamando o Flamengo e tá aí, foi beneficiado no jogo. Então tem que ir, tem que reclamar, tem que fazer pressão. E a gente espera que no próximo jogo aí o juiz não venha mais uma vez prejudicar o Palmeiras, né? Porque assim vai ficar feio, né? Vai ficar feio. Claro, como eu sempre digo, pessoal. O Palmeiras, a gente esperava, pelo menos eu, torcedor, que jogasse esse jogo que jogou, sem medo, não jogar como jogou outros jogos no Maracanã, com medo de perder. O Palmeiras, na verdade, jogou com medo de perder outros jogos e findou perdendo. Ok, perdeu da mesma forma, perdeu, mas perdeu jogando, né? Perdeu mostrando como o Palmeiras está jogando essa temporada, né? Pra cima, marcando pressão, não deixando o Flamengo respirar. Aconteceu algumas falhas que faz parte, né? Principalmente Fux ali. Eu acho que foi até um pouco de falta de entrosamento com o Gustavo Gomes. Mas faz parte, pessoal. E sirva de aprendizado, né? Eu sempre estou dizendo aqui que o Palmeiras hoje tem o melhor elenco do futebol brasileiro. O Palmeiras hoje é sim favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. É sim favorito a ganhar a Libertadores, né? Inclusive, falando sobre Libertadores, tem esse jogo decisivo aí acho que é quinta-feira contra a LDU fora de casa. A gente espera que o Palmeiras vença o jogo, né? Que já traga o placar
decidido para São Paulo, né? Para a gente fazer essa final, não importa com quem seja, seja contra o Racing, se seja contra o Flamengo, a gente demonstrou aí que tem plenas condições de jogar de igual para igual com qualquer um clube das Américas nesse momento. Joga um bom futebol, não toma conhecimento dos adversários, né? Mais uma boa partida de Vitor Roque, né? Eu acho que quem deixou um pouco a desejar nessa partida foi Flaco Lopes. Flaco Lopes pouco apareceu. Agora já Vitor Roque jogou demais, pessoal. Fez o gol, poderia ter feito mais outro. Foi decisivo, né? Colocou ali correria pelo lado direito do Flamengo, jogando nas costas de Emerson Royal. É um jogador que merece respeito, né? Para aqueles que diziam que Vitor Roque era final de carreira, né? Com 21 anos, tá aí. O cara dá a volta por cima e hoje, inclusive, é cotado para vestir a camisa da seleção brasileira, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários. Se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.